Paz do Senhor, meus irmãos, especificamente para os jovens alunos da Escola Dominical. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, para estudar a lição da Escola Dominical com os jovens. Essa aqui é a revistinha. Já tenho o primeiro vídeo gravado, a primeira aula gravada desse segundo trimestre dessa revista. E nós vamos estudar hoje a realidade do Deus da Bíblia. Essa lição é a lição 2 e ela vai ser ministrada dia 14 de abril, ou seja, daqui a 8 dias. E nós queremos assim já estudar esse tema, né? A lição 2 da Escola Dominical da classe dos jovens. Mas eu quero, antes de começar o vídeo, começar a falar da Palavra de Deus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, aí, porque toda semana estaremos gravando vídeos, os estudos da Escola Dominical, para o nosso crescimento da Palavra de Deus. Espero que você possa se inscrever nesse canal, porque tem muitas pessoas vendo o vídeo, mas poucas pessoas estão se inscrevendo no canal. Eu gostaria que você se inscrevesse, nos ajudasse a crescer esse canal, né, para a glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. E a lição 2, do segundo trimestre de 2024, e o que nós vamos estudar hoje é a realidade do Deus da Bíblia. A realidade do Deus da Bíblia. Aqui a leitura bíblica em classe está lá em Salmos, de número 19, versículo 1 até o versículo 4. Depois nós temos também a leitura de aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, que é a base aqui do comentário dessa lição. Salmos 19, do versículo 1 ao 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Agora vamos ler aqui Romanos, capítulo 18, a partir do 18, capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 até o 20, que diz assim: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, porquanto que Deus se pode conhecer neles, se manifestam, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Aqui, meus queridos, fizemos aqui a leitura bíblica, que é com base nessa leitura bíblica que o comentarista da Escola Dominical é baseada através dessa leitura bíblica, que é baseada no nosso estudo. Então, aqui no primeiro tópico, nós temos a existência, Deus e a sua existência. Aqui no nosso título, né, dessa segunda lição, é a realidade do Deus da Bíblia. A realidade do Deus da Bíblia. E aqui no primeiro tópico nós temos Deus e a sua existência. No segundo ponto, Deus existe.
No segundo ponto, a revelação geral. No terceiro ponto, uma revelação específica. Aqui já no segundo tópico, que esse comentário da segunda lição, não tem o terceiro tópico, só vai até o 2. Então nós temos aqui ideias acerca da pessoa de Deus. Primeiro, o ateísmo. Segundo, o panteísmo. Terceiro, o deísmo. E quarto, o teísmo. Nós vamos aqui definir esses conceitos filosóficos, explicar a cada um, dentro desse pensamento filosófico, qual a visão que essas pessoas têm, as pessoas que estão classificadas dentro dessa filosofia, no que as pessoas acreditam, qual a concepção que elas têm de Deus. Então nós vamos fazer o comentário a respeito disso. Nós vamos definir a cada um aqui e ver a visão que a pessoa tem, o entendimento, a crença diante dessas crenças ou afirmações filosóficas que nós estamos vendo aqui. Aqui, no primeiro ponto, no primeiro tópico, Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, e o versículo 1, deixa claro que não há somente a existência dele, mas, igualmente, o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tudo o que vemos e teve um começo, isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu do acaso, para que não houvesse dúvidas acerca dessa realidade. Deus se descortinou e todos, por um meio de um processo inteligente, alcançáveis pelo entendimento humano, chamado revelação. Aqui, irmãos, nós podemos ver que Deus ele se revela através da Bíblia. Deus ele se revela através da sua palavra. E aqui nessa revelação, nós podemos ver que Deus ele não se manifesta através de outros livros. Por exemplo, o único livro que é inspirado por Deus é a Bíblia. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a palavra de Deus, que são inspiradas por Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, ele fala assim que nenhuma profecia foi produzida pela parte dos homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que a Bíblia apresenta a existência de Deus. O problema com o ser humano é que muitas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós dizemos isso porque temos em nossas escolas, na educação, que até mesmo através da mídia, através da filosofia, e através de livros, nós vamos ver que tem a teoria da evolução. A teoria da evolução é um entendimento que não aceita a Bíblia como a palavra de Deus. Então muitas pessoas acreditam que o mundo ele existe através de uma explosão cósmica. Isso é o que ensina a teoria da evolução, que nós chamamos de Big Bang, ou seja, uma explosão. O universo ele existe através do Big Bang, ou seja, uma explosão cósmica, e tudo veio a existir através dessa explosão. Então nós vamos ver que não só a questão da existência do universo, mas a questão também
do planeta Terra, e tanto a vida vegetal, a vida animal, quanto a vida biológica, essa teoria da evolução ela explica que não existe um Deus que criou todas as coisas, não existe um Deus que criou o universo, que criou o planeta, que criou as coisas invisíveis, as coisas visíveis, como a palavra de Deus diz, que Deus é o autor de toda a vida, tanto a vida vegetal, a vida animal, a vida biológica, né? E nós vamos também que tem a questão da vida espiritual, porque Deus ele tanto criou aquilo que é visível quanto aquilo que não é invisível. Quando nós falamos que Deus ele criou a vida espiritual, nós estamos falando a respeito dos anjos. Estamos falando a respeito dos anjos que Deus criou, que são criaturas que têm vida, mas são espíritos que Deus criou. Espíritos que têm personalidade e inteligência. Então nós vamos ver quando nós falamos sobre a teoria da evolução, eles têm uma explicação para tudo isso. Que quando eles vão defender a questão da existência do ser humano, a vida começou lá no fundo do mar. A questão da mutação biológica. A vida surgiu no fundo do mar através do plasma, através das células, né? Que foram se reproduzindo, criou ali uma criatura, e aquela criatura, ou seja, o animal, houve ali a mutação. Houve mutações de animais, segundo o que ensina essa teoria, e até chegar no homem. É por isso que a teoria da evolução, eles ensina que o homem veio do macaco. Que o homem, ele veio do macaco. Chegou no macaco, ali teve a transformação do macaco para o homem. E é ensinado também, né, que o homem é um animal, mas um animal inteligente. Esse ensino é um ensino que não é um ensino científico, a teoria da evolução não é uma ciência, mas eles ensinam como se fosse ciência, a teoria da evolução, que nega a existência de Deus, porque Deus é o criador do universo, o criador de tudo que existe. Então nós vamos ver que eles negam a existência de Deus, e eles dizem que tudo que existe, existe por acaso. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus diz que nada existe por acaso. Para toda causa tem um efeito. Para toda causa tem um efeito. Nós somos o efeito da causa de Deus. Foi Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, o ser humano, toda a vida que existe na Terra. Então, o que eles ensinam na teoria de evolução, isso também é visto como muitas pessoas acreditam, porque não é visto como uma teoria, mas como um ensinamento, como uma doutrina. E biblicamente falando, nós podemos ver que Deus ele existe, que Deus se revelou através da sua palavra. Então, nós podemos conhecer a Deus, primeiro, através da fé. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós acreditamos que Deus existe e que ele deixou esse registro aqui, que a palavra de Deus é um livro inspirado, e Deus deixou todo o registro ali da sua criação. E nós vamos ver também aqui no segundo ponto, que a respeito da revelação, tanto é que em Salmos, né, em Salmos está escrito assim, olha lá no número, né, em Salmos de número 19, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós vamos ver que temos uma revelação aqui natural, aqui em Salmos, aqui 19. Aqui no segundo ponto nós temos uma revelação geral. O Deus Criador mostrou a sua existência à humanidade por meio da sua criação. Essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra se manifestou na natureza, e tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Foi o que nós falamos quase agora.
Isso não foi a existência do mundo, não é o Big Bang, uma explosão cósmica que o universo veio existir. Então nós vamos ver aqui que o escritor ele explica, né, que os resultados dessa ação de forças impessoais. Então ele está explicando aqui que o mundo que nós existimos, ou a nossa própria vida, tudo aquilo que nós vemos no âmbito da vida material, tudo isso teve uma origem, tudo isso está na criação de Deus. Tudo isso foi causado pelo poder de Deus. Deus que causou, ou Deus criou, todas as coisas. Né? Deus criou todas as coisas. Então nós vamos ver aqui na revelação geral, que Deus ele se revela através da sua natureza, ou seja, do sol, da lua, das estrelas, da natureza e até próprio da vida do ser humano. Deus criou todas as coisas. Então, a Bíblia revela que Deus ele se revelou através da natureza. Vamos ler aqui um pouquinho mais para baixo. Apesar da natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. Nós falamos quase agora sobre isso. O ser humano que não acredita na palavra de Deus, ele começa estudando livros de filosofia, até inventando crenças sem fundamento para justificar ali a sua descrença em Deus, rejeitando a revelação natural, ou seja, tudo aquilo que Deus criou através da natureza, principalmente, inclusive o ser humano. Então tem pessoas que vão se aderir à teoria da evolução e até outros pensamentos e crenças filosóficas para rejeitar a criação de Deus. Aqui mais para frente nós vamos ver sobre o ateísmo, né? O pensamento filosófico das pessoas que não acreditam na existência de Deus. Então nós vamos ver que quando o ser humano ele nega a revelação natural, quando ele nega, quando ele faz vista grossa, não quer enxergar sobre a revelação que Deus deu para o ser humano, então o ser humano ele prefere acreditar em outras coisas, né? Nesse caso, quando nós falamos sobre a revelação natural, não está falando a respeito da Bíblia, mas está falando da pessoa. Para acreditar nisso não precisa ler a Bíblia, mas ela vai conhecer a Deus, ela vai entender que existe um Deus criador através de tudo aquilo que foi criado. Ou seja, nada surgiu por acaso. Para toda causa tem um efeito. Nada surgiu por acaso. Nada é o acaso. Nada que surgiu é por acaso. Tem uma origem, tem um poder superior, tem um Deus criador que criou tudo isso. E muitas vezes as pessoas ela não acredita quando a pessoa rejeita a revelação natural, que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, inclusive o ser humano. Ela está rejeitando o poder de Deus, está rejeitando a Deus e está aderindo, está acreditando em outras crenças, né? Está acreditando em outras crenças por aí, que não tem fundamento bíblico. Então nós vamos ver aqui nesse comentário sobre a revelação natural, que Deus, ele como criador de todas as coisas, ele se revela através dessa revelação, ou seja, daquilo que ele criou, o sol, a lua e as estrelas. Aqui, para continuar aqui ainda aqui no segundo ponto, nós vamos ler aqui, tem aqui a referência de Romanos 1,18, que diz assim: é possível que o ser humano decida negar intelectualmente a Deus e a sua existência. Romanos 1,18. E do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça,
Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar os seus intelectos para rejeitar o Criador e a sua justiça. Aqui, com base em Romanos 1,18, o apóstolo Paulo fala que as pessoas, mesmo tendo conhecimento de Deus através da revelação natural, através da lua, das estrelas, da natureza e inclusive através do homem, as pessoas, Deus se revelou ao ser humano e o ser humano tem conhecimento de Deus quando se trata a respeito da existência de Deus. Deus, ele pode ser percebido, Deus, ele pode ser concretizado, pode ser percebido, a crença em Deus, através daquilo que Deus criou. Mas Paulo está falando que essas pessoas, mesmo sabendo que Deus existe através da criação, que manifesta o poder de Deus, o poder como criador de todas as coisas, essas pessoas, mesmo tendo esse conhecimento, eles rejeitam a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. E aqui no texto está dizendo que eles detêm a justiça, detêm a verdade em justiça. Então nós vamos ver que quando o homem, mesmo sabendo da existência de Deus através da revelação que Deus trouxe ao ser humano, ou seja, através daquilo que ele criou, o homem, mesmo tendo conhecimento da existência de Deus, o homem começa a negar essa existência. O homem começa a praticar injustiça, o homem começa a se envolver com a idolatria, o homem não se importa que se Deus é um ser moral, é um Deus criador, que ele se importa com aquilo que é certo e errado. Porque Deus é um ser moral, Deus é uma pessoa de ser moral. Ele tem os atributos morais, como o amor, a justiça, a santidade, a verdade. Tudo isso são os atributos morais de Deus. Então Deus é uma pessoa moral, que ele se importa com aquilo que é certo e errado. E Deus, ele determinou na sua palavra, ele deixou escrito na sua palavra aquilo que é a vontade dele e aquilo que não é a sua vontade. Aquilo que não é a vontade de Deus, a Bíblia denomina de pecado, e o pecado tem nome. Os pecados têm nome. Pecado também tem gravidade. Tem pecados que são que tem menos gravidade, e tem pecados que têm muita gravidade. Então a Bíblia também classifica, não só a Bíblia dá nome dos pecados, mas também ele classifica os pecados. Como aquele pecado que não tem perdão, como aquele blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia na vida do ser humano. Então tem pecados que a Bíblia vai dizer que não tem perdão. Um exemplo desse é a blasfêmia com o Espírito Santo. Então nós vamos ver que o ser humano, mesmo conhecendo a existência de Deus, mesmo sabendo disso, ele, ao invés de escolher a verdade, ele escolhe a injustiça, escolhe viver em pecado, escolhe em desagradar a Deus através da sua vida pecaminosa. Então nós vamos ver aqui ainda no terceiro ponto, se falando sobre, aqui nós estamos falando sobre Deus e a sua existência, Primeiro, que Deus existe. Segundo, uma revelação geral, que é no caso aquilo que Deus criou, que o homem consegue perceber ou acreditar na existência de Deus através daquilo que Deus criou. O céu, a lua, as estrelas, a natureza, a vida vegetal, animal e inclusive a vida biológica, inclusive a vida do ser humano. Então nós vamos ver aqui no terceiro ponto uma revelação específica. O homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta, para onde Paulo e os demais prisioneiros náufragos foram levados por Deus para que se aquecessem do frio. Os nativos da ilha, chamados por Lucas de bárbaros,
acender uma grande fogueira para os naufragos por causa do frio e da chuva. Paulo recolheu alguns galhos e é picado por uma cobra venenosa. Motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixou viver. Aqueles homens não conheciam a Deus revelado nas Escrituras, mas sabiam que há uma justiça divina que não deixa escapar os seus atos aqueles que praticam mal. Aqui nós vamos ver aqui um caso bem típico, né? Um caso aqui bem típico desse primeiro tópico sobre a existência de Deus, que Deus se revela através da natureza. Nós vamos ver em Atos lá, Atos capítulo 28, que Paulo, quando ele estava sendo julgado pelo tribunal romano, foi acusado pelos judeus de blasfemar contra Deus, de apostasia religiosa. Ele foi acusado pelos judeus e os judeus não tinham liberdade para condenar um homem à morte. E Paulo, como cidadão romano, Paulo era um cidadão romano, Paulo tinha dupla cidadania. Então Paulo ele apelou para César para ser julgado lá em Roma. Mas aí já era um propósito de Deus, porque Deus queria levar Paulo a Roma para que ele pudesse pregar o evangelho. Então ali tinha um propósito de Deus. E nós vamos ver que o próprio trabalhar de Deus, a vontade de Deus ali na direção que Paulo estava, na direção de Deus. Paulo estava no centro da vontade de Deus. E nós vamos ver que quando teve aquele naufrago, quando o navio se quebrou pelas ondas do mar, pelo temporal, eles foram até aquela ilha ali. E ali nós vamos ver que havia ali pessoas que não conheciam a palavra de Deus, Lucas ele denomina de pessoas bárbaras, né? Ou seja, pessoas que não eram civilizadas segundo a lei, segundo as leis civis do Império Romano ou de outra civilização que tinha leis ali a respeito das leis, né, para a sociedade. Então Lucas ele chama aquelas pessoas de pessoas bárbaras. E nós vamos ver que quando Paulo ele estava ali pegando alguns galhos, algumas madeiras ali, né, galhos de árvores para fazer a fogueira para se aquecer, ele foi picado por uma cobra venenosa. E aqueles homens lá, mesmo não sabendo, não conhecendo a Deus pela palavra, não tendo comunhão com Deus, eram pessoas que não eram salvas, pessoas que não serviam a Deus. E nós vamos ver que eles chegaram numa conclusão que Paulo era um criminoso e estava sendo julgado pelo tribunal para ser condenado pelos seus crimes, porque eles não conheciam a história de Paulo. Mas a Bíblia fala que quando Paulo foi mordido ali, eles achavam que Paulo ia sucumbir, ia morrer ali por causa do veneno daquela cobra, mas nada aconteceu com Paulo. Paulo continuou ali se aquecendo na fogueira e aqueles homens ficaram maravilhados. Então nós vamos ver aqui que eles mesmos declaram: olha, esse homem aqui, ó, sendo julgado, né, conseguiu escapar ali do temporal, do naufrago do navio, mas aqui ele não consegue escapar da justiça divina. E eles chegaram na conclusão, tiraram as suas conclusões, achando que Paulo era um criminoso, estava sendo julgado por crimes que ele tinha cometido, e falou: olha, ele conseguiu escapar do naufrago, do temporal do navio, do mar, mas ele não consegue escapar da justiça divina. Então nós podemos concluir que esse texto retrata bem a realidade, que as pessoas conhecem a Deus através daquilo que Deus criou, ou seja, da sua criação, daquilo que é material, daquilo que é visível. Então nós vamos ver que essas pessoas aqui dessa ilha chegaram nessa conclusão, que se pode conhecer a Deus por aquilo que Deus criou, né? Lá em Salmos fala: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então nós vamos ver que, através desse texto aqui em Salmo 19,
Deus, ele criou todas as coisas e o homem, e a Bíblia fala nesse texto aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18, fala que o homem, ele não tem desculpa, ele é indesculpável, ou seja, ele não tem perdão, não, é imperdoável, porque o homem, ele tem conhecimento de Deus, através daquilo que Deus criou. Naquele dia, quando Deus irá julgar todo ser humano que morreu sem a salvação, que desprezou o evangelho, que fez vista grossa para a palavra de Deus, Deus naquele dia, no dia do juízo, ele vai falar para aquelas pessoas: olha, vocês tinham consciência da minha existência, porque vocês viram lá o sol, a lua, as estrelas, o que eu criei, o mundo material que eu criei, vocês tinham consciência da minha existência. Mesmo assim, vocês rejeitaram, vocês, mesmo tendo consciência da minha existência, vocês rejeitaram a minha pessoa, vocês rejeitaram a minha palavra, e portanto vocês vão ser julgados e vão ser condenados ao lago de fogo. Então vamos aqui passar para o segundo tópico. Ideias acerca da pessoa de Deus. Como nós falamos aqui no final, no começo, né? Que tem crenças, tem crenças filosóficas, que as pessoas, embora algumas não acreditam na existência de Deus, tem algumas ideias filosóficas, algumas crenças, em que nós vamos aqui discutir, nós vamos aqui fazer comentário a respeito, né? Ideias acerca da pessoa de Deus. Então nós vamos aqui, em primeiro lugar, o ateísmo. A história da humanidade, é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe, e o que crê que todas as coisas, e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder. Então aqui o comentarista, ele fala que desde o começo da humanidade tem pessoas que acreditam na existência de Deus e tem pessoas que não acreditam na existência de Deus. Mesmo essas pessoas, elas não acreditam, mesmo Deus deixando aí no mundo, né? O que ele criou, mesmo Deus deixando no mundo material tudo aquilo que ele criou através do seu poder, mesmo as pessoas vendo aí o sol, a lua, as estrelas e tudo aquilo que Deus criou, mesmo as pessoas vendo tudo aquilo que Deus criou, as pessoas ainda não acreditam na existência de Deus. E o nome aqui desse grupo aqui de pessoas que não acreditam nós chamamos de ateu ou ateísmo. O ateísmo são pessoas que discordam em seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso supremo, que fez todas as coisas, que interveio na história. Essa ideia de que não há Deus, não é recente. Salmo 53:1 mostra a seguinte verdade: disse o nécio no seu coração, não há Deus. A negação acerca da existência do Eterno começa no íntimo do homem, de maneira velada. A ideia da ausência divina é uma semente que está em fase de germinação. Depois, o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa, e o que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo: tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Então nós vamos ver aqui que o ateísmo, está aqui em Salmo, disse o mestre no seu coração, não há Deus. Então uma pessoa, ela exclui Deus da sua vida, ela não quer acreditar que Deus existe. Assim, eu acredito que seja uma opção, a pessoa não quer acreditar. A pessoa não quer acreditar que Deus não existe. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem esse entendimento, quando a pessoa não acredita na existência de Deus, digamos assim, que ela fica com a sua consciência tranquila com relação ao pecado. Tanto é que está escrito aqui, a pessoa se corrompe,
e começa a praticar todo tipo de abominação. Porque a pessoa tem esse entendimento que Deus não existe, no entendimento dela, que Deus não existe, portanto a pessoa vai cometer todo tipo de pecado que desagrada a Deus, para ficar com a consciência tranquila. Mas nós sabemos que no momento que a pessoa morre, no momento que a pessoa parte desse mundo, do mundo material, e parte sem Jesus, sem salvação, morta no pecado, a Bíblia fala que essa pessoa vai direto para o inferno. Está em Lucas, lá no capítulo 16, que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aquele rico, quando ele morreu, ele foi direto para o inferno. Ele estava lá sendo atormentado naquelas chamas. E nós vamos ver que ali naquele lugar, havia um abismo que fazia separação entre os justos e os ímpios. Então aquilo ali, o inferno é uma realidade. A Bíblia fala muito sobre o inferno, principalmente no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Todos os evangelhos falam a respeito da realidade do inferno e daquelas pessoas que não acreditam em Deus ou não querem acreditar em Deus, que rejeita a salvação, rejeita o evangelho e começa a praticar toda espécie de pecado. Então aqui no segundo ponto nós temos o panteísmo. O que significa panteísmo? O panteísmo é a ideia que mostra como Deus sendo participante da sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, e ela também diz que o Criador se utiliza da sua criação para mostrar um pouco do seu poder. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmos 19. O salmista deixa claro que a criação e o seu Criador possuem uma conexão, mas não se misturam da mesma forma que uma pintura não é o pintor, assim é uma obra deste. Então nós vamos ver aqui que o panteísta, diferente do ateísmo, eles acreditam na existência de Deus. O panteísmo, diferente do ateísmo, eles acreditam que Deus existe, que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os animais, inclusive o ser humano. Mas o entendimento deles é que Deus está na natureza e a natureza está em Deus. Ou seja, Deus está impregnado em tudo aquilo que Ele criou, né? O sol, a lua, as estrelas e até o próprio ser humano, porque o ser humano também é a criação de Deus. Então nós vamos ver que eles têm esse entendimento diferente do ateu, que não acredita na existência de Deus. O panteísmo acredita na existência de Deus, mas ele acredita também que Deus está impregnado na natureza, nos animais, no sol, na lua, nas estrelas, no universo. E para eles tudo é Deus e Deus é tudo. Deus está impregnado ali na sua natureza. Então nós vamos ver que também é uma crença totalmente errada, porque Deus, ele sendo o Criador de todas as coisas, embora Deus ele não compactua com o pecado, Deus não aceita o pecador do jeito que o pecador está, mas Deus, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos livrar do pecado e intervir também na história do ser humano. Então nós vamos ver que Deus, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que Deus ele criou todas as coisas, inclusive o ser humano, que é a imagem e semelhança dele, só que Deus, ele não deixou a sua criação, digamos assim, isolada. Ele não ficou ausente da sua criação, mas Deus ele intervém na história do ser humano a fim de salvar o homem, com o propósito de salvar o homem, de libertar, de salvar e dar a salvação de si. Deus, ele quer se revelar ao homem como o Criador, o protetor, aquele que transforma, que abençoa. Então Deus ele quer ser adorado pelo ser humano. Então por esse motivo, Deus ele intervém na história do ser humano para que o ser humano entenda que ele é o Criador de todas as coisas, com o propósito do ser humano como criatura adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então nós vamos ver que o pensamento do panteísmo, do panteísta, daquela pessoa que tem essa crença, esse entendimento, e achar que Deus está impregnado
em toda a sua criação. Então nós vamos ver aqui também o terceiro, o deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele todo-poderoso. Entretanto, esse Deus limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com o seu próprio entendimento. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para eles Deus não intervirá na história, nem nas ações destas pessoas. Então nós vamos ver aqui que o entendimento do deísmo, o entendimento daquela pessoa, do deísta, é que Deus existe. Eles acreditam na existência de Deus, eles acreditam que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, só que o pensamento deles, eu não sei o porquê que eles pensam dessa maneira, não pesquisei sobre isso, mas eu quero aqui fazer aqui uma conjectura dentro do que tem acontecido no mundo. Ou seja, por causa do pecado de Adão, Deus fala assim: olha, Adão, maldita é a terra por tua causa. Então nós vamos ver terremoto, maremoto, nós vamos ver desastres naturais, nós vamos ver no mundo todo tipo de maldade, nós vamos ver no mundo todo tipo de atrocidade, o diabo usando as pessoas para se matarem, né? O homem que Deus criou. Então eu não sei se esse é o motivo, mas muitas pessoas têm esse entendimento, falou, acredita em Deus, Deus é poderoso, mas só que Deus, ele não intervém na minha história. A minha vida está desse jeito porque Deus não intervém na minha história. Então eles acreditam no deísmo. Esse pensamento filosófico, essa crença, acredita que Deus existe, só que Deus não se importa com o sofrimento do ser humano. Nessa crença, o pensamento deles, eles acham que Deus criou o ser humano e Deus os abandonou, como se fosse um pai ausente dos seus filhos e deixarem ele tomar todas as decisões das vidas deles e ali colherem ali as consequências pelos seus atos praticados. Então nós vamos ver que essa filosofia, né, essa crença, esse entendimento, eles pensam dessa maneira, que Deus criou tudo, mas só que Deus não intervém na história e o homem pode fazer o que ele quiser da sua vida, que Deus naquele dia, no grande dia do julgamento, Deus não vai cobrar os pecados que aquela pessoa praticou, né, que é totalmente o contrário à palavra de Deus. Aqui para que nós possamos finalizar, no final aqui nós temos o deísmo. O que significa deísmo? É teísmo. Não é deísmo, é teísmo. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. O teísmo faz parte da igreja, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e nós acreditamos que Deus, ele constituiu a sua igreja através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que Jesus comprou a sua igreja pelo seu precioso sangue, e ele toma conta da sua igreja, ele cuida da sua igreja, ele cuida dos seus. E nós vamos ver que o teísmo faz parte também da nossa crença. Nós acreditamos na existência de Deus, nós acreditamos no Evangelho, acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, acreditamos que Jesus é o único caminho, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós procuramos agradar a Deus, agradá-lo através da sua palavra. Enquanto no deísmo Deus não intervém nada, né? No teísmo ele está presente, atuando de forma direta na história e revelando a sua vontade, zelando pela sua criação. Aqui diferente aqui do deísmo, né? O teísmo é diferente porque Deus, ele criou o ser humano, mas sim, ele intervém na história do ser humano. Ele intervém na história do ser humano, ele aparece para livrar o ser humano da morte, para perdoar os seus pecados, para que aquela pessoa, aquele ser humano que é a imagem, o homem, imagem e semelhança de Deus,
possa receber a pregação do Evangelho com a finalidade de ser salvo e morar com Deus eternamente na sua presença. Então nós vamos ver aqui que o teísmo, ele tem base bíblica, ele está dentro da palavra de Deus. O teísmo rejeita o panteísmo, por este tentar unir a criatura com o Criador, fazendo dos dois e rejeitando também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela. Aqui nós podemos também refutar o panteísmo, porque o panteísmo, ele fala que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Tudo aquilo que Deus criou está em Deus e Deus está em tudo, inclusive o ser humano. Então nós refutamos isso. Nós rejeitamos isso com base na palavra de Deus, que Deus ele não está na criatura. Deus não está naquilo que ele criou. A Bíblia fala que Deus ele habita no mais alto céu de glória. Só que não significa que Deus ele está ausente da sua criação. Ao mesmo tempo que Deus ele é imanente, Deus também é transcendente. Ao mesmo tempo que Deus ele está lá no céu, mas ele governa tudo aqui na terra, tudo está no controle de Deus. Não é pelo fato de Deus ele estar longe da terra, no terceiro céu, no paraíso, em um trono de glória, não significa que ele está ausente da sua criação, porque a Bíblia diz que Deus ele é transcendente, mas também Deus é imanente. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus está longe, ao mesmo tempo também Deus está perto, intervendo, na história humana, com o propósito de salvar o homem da condenação do pecado, para que ele possa receber o evangelho da salvação e ter a vida eterna. Então nós vamos ver que Deus, nós podemos aqui fazer aqui uma analogia, que o pintor ele pinta a casa, pintou a casa. Então a pintura é uma obra do pintor. Só que o pintor não está na tinta. A tinta está na casa ou está no quadro da sua obra, da sua pintura. Mas ele está totalmente divorciado, separado da sua pintura, da sua obra, daquilo que ele fez com as suas próprias mãos. Então nós já podemos explicar aqui, ao mesmo tempo que Deus é transcendente, ou seja, Deus ele transcende o nosso conhecimento, ele está no terceiro céu, como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 12, Paulo ele foi até o terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu, e viu o paraíso de Deus, e viu coisas lá que ele falou que não era lícito falar para a igreja. Está lá em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala a respeito disso. Então nós vamos ver aqui, para terminar, também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe e que a sua existência pode ser evidenciada de diversas formas. Meus queridos irmãos, muito obrigado. Para você que ficou até o final, estamos aí já com 48 minutos de comentário da Escola Dominical. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, jovem. Você que é aluno da Escola Dominical, Deus abençoe a sua vida. E eu peço para você aqui agora, para você que ficou até o final dessa aula, se inscreva em nosso canal, deixe um like, ajude o nosso canal a crescer, porque na semana que vem, lá para quinta ou sexta-feira da semana que vem, estaremos ministrando a aula 3. A aula 3, a realidade da Bíblia e do pecado. A realidade bíblica do pecado, a lição 3. Nós estaremos ministrando sexta ou sábado da semana que vem, a terceira aula da Escola Dominical para os jovens. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva em nosso canal. Toda semana temos aqui vídeos, estudos da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua trajetória, que Deus possa abençoar a sua família. Se inscreva em nosso canal, deixe um joinha, fique com Deus
e um abraço para você em nome de Jesus.